conhecimento, cria o dia do Consegue. E hoje tem a oportunidade, mais uma vez, de tornar o Consegue uma instituição de utilidade pública. Vamos ver se essa mesma pessoa vai ter esse mesmo ímpeto ou coragem, não sei se isso é o que é, para ir criticar a Câmara mais uma vez, quando a Câmara faz o seu papel de reconhecer. Eu acho que esse cidadão ou algumas outras pessoas confundem o verdadeiro papel do legislador. O papel do legislador não é ficar na tribuna achicoalhando o prefeito, achicoalhando as instituições, fazendo greve na porta da Câmara, para os servidores, de repente, não trabalhar. Esse não é o papel do vereador, não é o papel do legislador. O papel do legislador é criar leis, é fiscalizar o executivo, mas é também render e prestar homenagem a quem faz um trabalho, e um belo trabalho, na nossa cidade, que é o caso do Consegue. Então, hoje, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que votaram na lei que eu propus a esta casa e dizer que, mais uma vez, nós, vereadores, estaremos tendo a oportunidade de prestar a esse órgão que tão bem tem prestado serviço à nossa cidade, uma justa homenagem para criarmos, então, e podemos oferecer que o Consegue seja considerado de utilidade pública. Então, senhores vereadores, questões como essa que nós temos que lamentar, mas a política, ela tem ficado a cada dia mais dinâmica, e o povo e o eleitor, cada dia mais ciente dos seus deveres e das suas obrigações. E a obrigação do eleitor é colocar nesta casa o cidadão que vai representá-lo de forma digna, e não trazer a esta casa um tomate podre para que possa prejudicar ainda mais toda a questão que nós temos tentado construir ao longo desses quase 3 anos que estamos aqui. Ou seja, oferecer a esta cidade dias melhores e oferecer ao Executivo Municipal todas as condições de governabilidade. Muito obrigado, vereador Alexandre Cruz. Pois não. Vereador, concede uma parte? Pois não, vereador. Vereador, primeiro eu acho, sou um dos autores dessa lei que pede que seja declarado de utilidade pública, consegue. Mas voltando ao assunto que o vereador Sérgio Xavier falou aqui, eu acho que você criar uma lei que homenageie o dia do Consegue é tão importante. Porque você faz lembrar também os responsáveis daquele dia que nós temos um Conselho de Segurança, que nós possamos cobrar dele também. O Conselho Comunitário de Segurança é um conselho que cabe à comunidade também lá participar da sua opinião. Então, quando você cria um dia que ele vai chamar atenção e a população vai saber que existe esse conselho. Agora, e sempre digo, quando se trata de segurança, hoje tem que ser mais rigoroso. Eu tenho visto agora os movimentos hoje dessas ONGs falar em direitos humanos. O bandido hoje está solto, as pessoas brincam na cadeia. A verdade é essa. Qual de nós não temos uma casa que não tem uma grade em sua casa para evitar os bandidos? Qual de nós aqui? Qual de nós não temos um carro que tem que ter trava, tem que ter seguros do carro? Quantos de nós aqui tem que sair com o carro com o vidro fechado, todos filmados de preto, para não ser abordados? Nós tivemos um padre dessa casa aqui que foi assaltado, à plena luz do dia praticamente, com a arma na sua cabeça. Onde estão os direitos humanos? Bandido agora tem direitos humanos? É pessoa de bem. Tem que ficar presa para direito a bandidos? Bandido bom é na cadeia. E é por isso que tem que ser rigoroso com a bandidagem. Não temos que passar a mão por cima, não. Bandido bom é quem fica na cadeia. A polícia tem que ser rígida, tem que ser dura. E o vereador Marcelo Verdi falou a verdade. Está começando o PAN aqui no Rio de Janeiro e a polícia do interior está sendo policiamento do interior. E agora? O que vai acontecer? Há uma repressão maior lá, os bandidos vão para as cidades do interior. Será que esse cidadão que criticou a sua lei, vereador, foi lá no Rio de Janeiro, pediu o comandante da polícia que não tinha os policiamentos dessa cidade? Será que foi lá pedir? Será que esse movimento que fala de direitos humanos também foi lá pedir que põe mais policiamento no Nova Friburgo, para deixando as pessoas de bem expostas a todos os momentos, todos os dias? Então, eu vejo com muito rigor, com muita tranquilidade em relação do Conselho Comunitário de Segurança. Fiz esse projeto de autoria minha, do vereador Alexandre Cruz, vereador João Túlio, e demais vereadores, fizemos esse projeto em conjunto. Porque é um órgão, é uma instituição, sim, que nós temos que cobrar dele, temos que cobrar segurança para o nosso município. Não podemos deixar que os bandidos tomem conta da
Eu acho que tem que prestigiar sim o CONSEG, temos que fazer. Hoje, nós damos graças a Deus, temos 2 deputados estaduais no Nova Friburgo, que também temos que cobrá-los deles também, que vá ao comandante geral da Polícia Militar, que não deixem que retire aqui o nosso policiamento nas nossas ruas, porque Friburgo é uma cidade visada. E nós sabemos que com a repressão dentro do Rio de Janeiro, e lamento que pessoas ainda venham criticar o trabalho desta casa aqui e prestigiar uma instituição como se consegue. E a gente sabe, declarando o CONSEG de utilidade pública, eles terão alguns benefícios junto aos poderes públicos, que poderão até dar isenção dos impostos. É só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, aproveitando, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, ao plenário, que prorrogasse a sessão por mais 15 minutos, já que nós estouramos o tempo regimental. E também, senhor presidente, para concluir, quantos mais João Hélios, como o vereador Manel do Pote disse, aquela empregada doméstica que, ao sair do seu trabalho, foi agredida por 6 jovens de classe média que barbaramente deixaram sequelas naquela moça. Enfim, esse é o quadro que a gente vive hoje na sociedade, não só do Rio de Janeiro, mas de Nova Friburgo também. Então é importante, sim, e nós temos o papel, senhor presidente, e Vossa Excelência não pôde entrar com o projeto pela presidência, mas sugeriu também, nós temos a obrigação e o dever de botar a mão na cumbuca, sim, vereador Naminaci. Vossa Excelência tem razão. E não ter medo de bandidagem, não. Porque eu tenho certeza, e deixo mais uma vez claro aqui, a minha convicção, tenho muita fé em Deus, sim, mas dou muito valor à vida. E jamais, como eu não desejo para nenhum filho meu, para ninguém da minha família, eu desejo para qualquer pessoa da sociedade que passe o que a mãe do João Hélio passou, o que essa senhora passou, e que muitos da sociedade do Estado do Rio estão passando com esses marginais que estão fazendo aí uma segunda força para acabar com o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, e eu gostaria de sugerir que fosse voto nominal. Senhores vereadores, portanto, realmente existe a necessidade de prorrogarmos a nossa sessão. Como nós ainda temos 3 projetos... Até meia hora, senhor presidente. Eu gostaria de realmente aumentar 2 projetos, senhores vereadores, para meia hora, em até meia hora, o horário da nossa sessão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores vereadores, antes de votarmos o projeto propriamente dito, teremos que votar no pedido de regime de urgência. Os vereadores que aprovam o pedido do vereador vice-líder do governo para que seja votado em regime de urgência, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto de lei 2682/07, autoria dos vereadores Alexandre Cruz, João Túlio, Manuel Martins e Nami Nassif, que considera de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo. Vereador Alexandre Cruz, contra ou a favor? A favor, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. A favor, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. Favorável. Vereador Carlos Balmer. A favor, senhor presidente. Vereador Denilson Breder. A favor. Vereador João Túlio. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Roberto Vermelhinho. Favorável. Projeto, portanto, aprovado por unanimidade. Em votação única. Primeira discussão, projeto de autoria do Executivo Municipal, número 2584/07, que altera a redação da linha A do inciso 2 para o 1º do artigo 3º da Lei Municipal 3.548/07, de outras providências. Solicito ao vereador Mário César Fuli que faça a leitura do projeto. Senhores vereadores, é importante também que façam o pedido de encaminhamento para que os senhores vereadores realmente tenham conhecimento do teor. Ofício encaminhado ao presidente desta casa, vereador Sérgio Xavier de Souza. Ofício 241/2007. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, tendo a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de encaminhar o incluso anteprojeto de lei que tem por escopo alterar a redação da linha A do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal 3.548/2007.
A alteração proposta é para acrescentar mais um representante de usuários ou de organização de usuários da assistência social, retirando por seu turno o representante do Poder Legislativo, tendo em vista a necessidade preeminente de que tal setor esteja devidamente representado, bem como pelo fato das constantes reivindicações dos responsáveis por tal segmento. Ademais, a alteração, ora pretendida, visa enquadrar a respectiva lei, a orientação constante nas resoluções 191/2005 e 237/2006 do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, e aos demais dispositivos legais que regem a matéria. Pelo exposto, requeiro respeitosamente a Vossa Excelência se digne a determinar a autuação do presente de forma a dar início ao competente projeto de lei e, após o submeta na forma legal a esta Casa Legislativa, tendo em vista a relevância e urgência social do presente. Atenciosamente e respeitosamente, Saudade Braga, Prefeita. Anteprojeto de lei municipal. Altera a redação da linha A do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal número 3.548/2007 e da outras providências. A chefe do Poder Executivo Municipal, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A linha A do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal 3.548 passa a ter a seguinte redação: os 3 representantes de usuários ou de organização de usuários da assistência social. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2006. Assina a Prefeita Saudade Braga. Parecer da Comissão de Justiça e redação final, assinada pelo vereador Vano Cosme. São todos favoráveis ao presente projeto. Senhores vereadores, após a leitura, em discussão, projeto 2584/07. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Também, primeira discussão, projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Verli, Alexandre Cruz, João Túlio e Manuel Martins, 2633/07, que altera a redação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 73 da Lei Orgânica Municipal. Solicito também ao vereador. Mário César Fuli, que faça a leitura do projeto. Senhor presidente, na forma regimental e legal, em especial o artigo 90 da Lei Orgânica, apresentamos, Vossa Excelência, a fim de que seja submetido ao douto plenário desta Casa o seguinte projeto de emenda da Lei Orgânica, que altera a redação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 73 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 73 da Lei Orgânica do Município passa a ter a seguinte redação. Artigo 73, parágrafo 2º. Nos casos previstos nos incisos 1, 2, 3 e 1º, 2º, 3º e 8º, a perda do mandato será declarada pela Câmara Municipal pelo voto nominal de 2/3 de seus membros, mediante a provocação da mesa diretora de partido político com representação na Câmara Municipal ou da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 4º e 7º, a perda será declarada pela mesa diretora, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos vereadores de partido político representado na Câmara Municipal ou pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Vereadores Alexandre Cruz, Marcelo Riveli, João Tuller e Manel Martins. Também, senhor presidente, com todos os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça desta Casa. Senhores vereadores, após a leitura,
Em discussão, projeto 2633/07. Não havendo discussão, em votação. Senhores vereadores, como trata-se de emenda modificativa à nossa lei orgânica municipal, é necessário o quórum de 2/3. Portanto, voto nominal e a presidência também vota. Vereador Alexandre Cruz. Contra ou a favor? A favor, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. A favor. Vereador Carlos Bauer. A favor, senhor presidente. Vereador Grimaldino Narciso. Favorável. Vereador Denilson Breyer. A favor. Vereador João Túlio. A favor, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Roberto Femelini. A favor. Vereador Mário César. A favor, senhor presidente. A presidência também vota a favor. Portanto, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Discussão única das indicações do vereador Alexandre Cruz. Construção de uma ponte de acesso na rua Azelino Maduro, 257 Fundos, na Chácara do Paraíso. Desentupimento de bueiros na rua Erdi, próximo ao bar da Lourdinha, no Prado. Implementação de ônibus da saúde no bairro Catacione. Reparo da rua Ruth de Abreu Freitas, na altura do número 39, na Chácara do Paraíso. Os vereadores que aprovam as indicações do vereador Alexandre Cruz permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Queria sugerir que fosse lido e votado em bloco as indicações. Vereador, as indicações do vereador Grimaldino Narciso. Colocar redutor de velocidade na rua Maria Francelina Barroso, em frente ao lote 14B e em frente ao número 550 no Cônego. Reparo do calçamento na rua Maria Francelina Barroso, em frente ao número 100 no Cônego. Colocar redutor de velocidade na rua Visconde Taboraí, nas Brownies. Reparo de calçamento na rua José Atanásio Santana, próximo ao número 10 no Cônego. Indicações do vereador João Túlio. Reforma na quadra da Vila Amélia e que também seja igualado o tamanho das telas em volta da mesma. Indicações do vereador Nami Nassif. Limpeza e capina na rua Ceará, em Olaria. Limpeza e capina na rua Sinésio Rocha, Parque Maria Tereza. Limpeza e capina na rua Gertrude Esther de Bossan. Limpeza e capina nas ruas do bairro de Vilagem. Retirada de barreiras no bairro de Vilagem. Construção de uma rede de águas pluviais na rua Ramalhete Lemos de Varginha. Asfaltamento da rua Ramalhete Lemos de Varginha. Indicações do vereador Marcelo Verli. Reparo nas manilhas, onde situa-se o escadão que fica próximo à rua Manuel Antônio de Nogueira, no Brownies. Indicações do vereador Roberto Vermelhinge. Reparo no asfalto em frente ao ponto de ônibus, localizado na estrada Coronel Heber Alves da Costa, junto ao condomínio Countryville, na Chácara do Paraíso. Os vereadores que aprovam as indicações do vereador Grimaldino Narciso, João Túlio, Nami Nassif, Marcelo Verli e Roberto Vermelhinge permaneçam como estão. Aprovadas todas por unanimidade. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Nami Nassif. Essa semana eu recebi um convite do PDT, pessoal do PDT, que vai haver uma convenção aqui neste sábado, no período entre as 13 e as 17 horas. E o deputado Aleir Botelho também me ligou e pediu que reforçasse aqui os convites e saber se todos os vereadores receberam o convite da convenção. E aqueles que não receberam o convite estão convidados para participar dessa convenção no sábado. Ela vai iniciar às 13 horas e terminar às 17 horas. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Senhor presidente, eu deixei por último o agradecimento ao Tenente Coronel Roberto Robadei Costa Júnior. É que nós tivemos um acidente lamentável de sábado para domingo lá em Conquista, quando veio a falecer o senhor Francisco de Assis Pereira da Silva. O Corpo de Bombeiro foi solicitado e compareceram lá 15 bombeiros, tendo um responsável, o senhor Ailton Valentim Moreira. Eles tiraram a vítima do acidente e realmente já estava sem vida. Mas o que mais chamou a atenção da população lá do 3º Distrito foi a sensibilidade dos seus comandados, do Tenente Robson, que os bombeiros acharam no bolso do falecido uma quantia de R$16 mil em dinheiro e alguns valores em cheque, e todo aquele valor foi devolvido à família do falecido. Então a família me procurou, pediu que eu fizesse esse agradecimento ao bombeiro, eu que tenho uma admiração muito grande pelos bombeiros, pelo trabalho que eles fazem, mas aquilo ali chamou muita atenção, porque no mundo de hoje, o que a gente vê na população, e essa pessoa, junto com seus comandados,
devolver essa quantia em dinheiro. A gente achou que foi uma coisa de só o bombeiro mesmo que poderia fazer. Além do dinheiro, acharam uma caixa de ferramenta, acharam vários outros objetos no seu carro e foi tudo devolvido à família. Então, eu queria, senhor presidente, que essa casa, se fosse possível, chamar aqui no segundo semestre nosso, o seu Ailton Valentim Moreira, para a população ficar conhecendo o que é esse bombeiro de boa intenção que ele foi, comandado pelo Roberto Robadei Costa Júnior. Vereador Manuel, me concede uma parte? Com o maior prazer. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência de trazer essa notícia, essa informação ao plenário, até porque nós vivemos numa sociedade com tantos problemas e com tantas coisas erradas que nós precisamos enaltecer os bons exemplos. E além dessa sugestão de que a pessoa venha aqui, eu já gostaria de sugerir a Vossa Excelência que nós façamos em conjunto um voto de louvor e que isso seja, inclusive, objeto de divulgação junto à imprensa, porque nós precisamos estimular os bons exemplos no nosso município, que é onde nós temos uma possibilidade maior de intervenção. Parabéns a Vossa Excelência por trazer esse assunto nessa noite. Muito obrigado, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Roberto Vermelho. Como esta é a última sessão desse semestre, dessa sessão legislativa, eu gostaria, primeiro, de fazer uma solicitação que me fosse permitido fazer uma reunião política aqui no plenário da Câmara no dia 21 de julho, que estamos organizando, e gostaria da sessão do espaço. E, em segundo, senhor presidente, gostaria de falar que nós estamos entrando em recesso, mas não só o meu gabinete, como o gabinete dos demais vereadores, estará aberto, porque é uma confusão muito grande entre recesso e férias. Vereador não tem férias, há recesso das sessões legislativas, mas nós estamos aqui, os nossos gabinetes com certeza estarão abertos e nós estaremos trabalhando, recebendo a população, atendendo naquilo que é possível o vereador produzir no seu mandato, mas estaremos aqui ativos durante esse período de julho, preparando para o segundo semestre, preparando projetos de leis, estudando, preparando aí para a gente poder analisar o orçamento de 2008, enfim, estaremos trabalhando e não estaremos de férias. É uma grande confusão, as pessoas têm notícia, porque às vezes as informações são dadas de forma truncada, né? Acham que, como a gente não tem sessão legislativa, que a gente está de férias. De fato, a gente está trabalhando, e meu gabinete e os demais gabinetes também estarão abertos para receber as pessoas que nos procuram para que a gente possa atuar enquanto parlamentares, enquanto políticos da cidade. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, um pequeno comentário. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência, aos funcionários desta casa, aos meus assessores, a todos os pares desta casa, por esses primeiros meses que me receberam aqui, por terem sido muito complacivos comigo, carinhosos, me ensinarem nos momentos que eu não soube me portar como legislador, enfim, e dizer que, como eu disse em 26 de janeiro, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa legislatura. Então, eu quero muito agradecer aos senhores, no encerramento desse primeiro semestre, o carinho e da forma que os senhores vereadores, funcionários, assessores me receberam nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, muito obrigado a todo o quadro de funcionários da casa. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo Vermelho. Em função de um debate que nós tivemos agora há pouco, eu elaborei um documento que eu gostaria de brevemente fazer a leitura. Câmara Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, RJ, 28 de junho de 2007. Ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Sérgio Cabral Filho. Excelentíssimo governador, a Câmara Municipal de Nova Friburgo vem solicitar a Vossa Excelência e aos órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro que mantenham o atual efetivo de policiais militares e civis de Nova Friburgo e toda a região centro-norte fluminense no período em que será realizado os Jogos do PAN na capital do Estado. Tal pleito baseia-se em nossa preocupação ocasionada pelos fortes rumores acerca da retirada, transferência do efetivo policial de nosso município e região no período supracitado para reforço da segurança na cidade sede do evento. Na certeza da melhor acolhida, subscrevemos-nos. Então, essa é uma primeira versão, uma primeira
minuta encaminhada ao governador do Estado do Rio de Janeiro e uma segunda encaminhada ao excelentíssimo secretário estadual de Segurança, senhor José Mariano Beltrame. Gostaria de solicitar ao Fernando aqui da assessoria que solicitasse primeiro a Vossa Excelência que pudesse subscrever como presidente dessa Casa Legislativa e que todos os vereadores façam o mesmo para que nós possamos encaminhar essa documentação através do deputado estadual Ney Botelho e do presidente da CDL, Braulio Rezende, que estarão com o comando da segurança pública na próxima segunda-feira. Entendo que é uma forma que o Legislativo Municipal pode se pronunciar em relação a esse assunto que tem realmente nos preocupado. E gostaria também de trazer uma outra informação, porque volta e meia nós temos falado nessa casa a respeito da importância dos investimentos da Petrobras no complexo petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, ali na região de Itaboraí. A Câmara Municipal fez o seu dever de casa, fez a sua parte, aprovou uma lei municipal autorizando a Prefeitura a participar do CONLEST, que é o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Leste Fluminense. Confesso que não entendi por que a lei não foi sancionada pelo Executivo, acabou precisando ser promulgada pela Presidência da Câmara, o que me preocupa, porque nós precisamos atrair investimentos para o nosso município e o poder público precisa se posicionar nesse sentido. E amanhã, sexta-feira, na Oficina Escola de Artes, às 18 horas, nós teremos a posse do Conselho Comunitário Municipal do Comperj, ou seja, várias entidades da sociedade civil organizada elegeram representantes que tomarão posse amanhã para que eles possam participar do Fórum Comperj como representantes da sociedade civil. Então fica aqui uma sugestão e um convite para as pessoas que têm interesse em conhecer mais a fundo esses investimentos que serão realizados, para que estejam nessa sexta-feira às 18 horas ali na Oficina Escola de Arte. E também, da mesma forma como falou aqui o vereador Alexandre Cruz, também o vereador Roberto Vermelinger, que nós estamos finalizando o semestre legislativo do ponto de vista de sessões ordinárias, eu gostaria de externar a minha satisfação de estar conduzindo junto com todos os colegas dessa casa os debates e as avaliações dos projetos de uma forma madura e equilibrada. Agradecer à presidência pela condição de trabalho que tem oferecido a todos os pares dessa Casa Legislativa e desejar que esse período de recesso seja um período também de contato com as bases, de reflexão, para que nós tenhamos a condição, no início do próximo semestre, de apresentar projetos que dignifiquem e que melhorem a qualidade de vida da população de Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu gostaria de parabenizar o vereador Roberto Vermelhinho e o vereador Marcelo Verli por ter trazido à tona esse tema. Quando o vereador Roberto Vermelhinho disse que nós estaremos em recesso parlamentar das nossas sessões, eu ainda acrescentaria uma outra palavra, das nossas sessões ordinárias, o que não impede de a qualquer momento nós nos reunirmos em sessão extraordinárias para votarmos qualquer projeto de iniciativa do Executivo que tenha uma relevância para o município. Lembrar ainda que nós já demos entrada, já assinamos, os vereadores assinando, com um projeto no que se refere às sessões extraordinárias para o não pagamento das sessões extraordinárias. Ou seja, os vereadores em conjunto assinamos um projeto de lei no qual, a partir daquela data, toda e qualquer sessão extraordinária realizada por nós vereadores, por esta Casa Legislativa, não terá nenhum tipo de remuneração. Ou seja, nós estaremos pondo um fim às remunerações que eram feitas às sessões extraordinárias. Então, a partir desse momento, qualquer convocação da excelentíssima senhora prefeita no que se refere às sessões extraordinárias, seremos convocados e aqui estaremos no intuito de fazermos a nossa parte para o bem da nossa cidade de forma livre, espontânea e gratuita aos cofres públicos. Quero dizer que toda a estrutura da Câmara estará funcionando, como disse os senhores vereadores, o recesso trata-se apenas de sessões ordinárias, é uma pausa para os debates em plenário, para a apresentação de projetos dos senhores vereadores, no que refere a toda a estrutura administrativa da Casa, gabinete de vereadores, gabinete da presidência, tudo continua funcionando, até porque
todos os funcionários, todo o quadro efetivo da casa, todos os funcionários têm a sua época própria para o gozo de férias. Não significa que essas férias sejam no momento do recesso. Portanto, senhores vereadores, essa realmente foi um lembrete muito apropriado no devido momento. Lembrando, senhores vereadores, mais uma vez, que toda a estrutura da casa estará à disposição dos senhores vereadores no que tange a realização de seus serviços referentes, seus serviços partidários, referentes ao exercício dos mandatos dos senhores vereadores. Estarei aqui também todos os dias na presidência da casa e me coloco sempre à disposição dos senhores vereadores. Já estamos assinando o manifesto que foi feito pelo vereador Marcelo Verli, que será encaminhado ao governador do Estado e ao secretário de Segurança Pública do nosso Estado. Lembrar os senhores vereadores que também durante o recesso daremos continuidades a alguns projetos que já demos início, como a Rádio Câmara, ao Jornal Câmara, algumas adaptações também do nosso prédio. Estamos também contactando uma empresa para que seja feita a revisão do nosso regimento interno, da nessa lei orgânica, que foi desde o momento em que foi proposta e aprovada em 1988, se eu não me engano, 90? Desde 1990 não houve nenhuma alteração. Nós estamos também contactando uma empresa para que seja feita toda a atualização do nosso regimento interno, da nessa lei orgânica, até porque novas leis foram votadas e promulgadas pela Câmara Federal, pelo Senado Federal, e nós temos sempre que estar em consonância com as nossas leis maiores. Portanto, senhores vereadores, eu gostaria de agradecer também a complacência dos senhores vereadores com a presidência da casa nesse primeiro semestre. Realmente tivemos aqui bons debates, tivemos uma convivência amigável, respeito sempre aos pares da casa. Isso é uma coisa que nós devemos manter sempre o calor dos debates, mas em primeiro lugar, respeito uns aos outros, respeito aos pares, respeito aos poderes constituídos da nossa cidade. Agradecer também a equipe da TV Zoom, todos os seus funcionários que estiveram presentes aqui conosco nesse primeiro semestre. Agradecer aos funcionários da casa, a Guarda Municipal também, que esteve sempre presente, nos trazendo aí a nossa segurança. E a todos os funcionários, assessores de gabinete, funcionários da administração, do gabinete da presidência também, que estão sempre aí prontos. Agradecer o funcionário Fernando também, da nossa secretaria, que esteve com a sua equipe da secretaria também fazendo com que a pauta das nossas reuniões sempre tivessem atuantes de maneira a dinamizar os nossos trabalhos. Senhores vereadores, e também agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos públicos em geral que têm acompanhado os nossos debates, tanto aqui em plenário, como nas suas residências, através da TV Câmara. Muito obrigado a todos. Será um recesso curto, já estaremos de volta com as nossas reuniões. Muito obrigado a todos e até dia 2 de agosto, com a nossa primeira sessão ordinária do segundo semestre. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite.